Nova School of Business and Economics e é também professora adjunto da Nova SBE, onde ensina empreendedorismo social e gestão de organizações sem fins lucrativos. Foi cofundador e diretor executivo do IES SBS, em Portugal, e também diretor da Ashoka Portugal. Miguel trabalhou no setor privado, com experiência em telecomunicações e turismo. No entanto, desde 2017 tem dedicado esforços para desenvolver o ecossistema de empreendedorismo social em Portugal e nos países de língua portuguesa. Integra os conselhos consultivos de várias organizações sem fins lucrativos e startups de empreendedorismo social. Convosco, Miguel Martins. Muito boa tarde. Eu vou fazer, tenho dois disclaimers a fazer à partida. O primeiro disclaimer é que me pediram para vir resumir uma conferência de quatro pessoas fantásticas, o Subi Rangan, a Mary Lewis, a Paula Jarkowski e o Tobias Hahn. E, portanto, venho fazer a difícil tarefa de passar, segundo as minhas lentes, ideias que, antes de mais, não são minhas. Esse é um primeiro ponto. O segundo desafio, habituado a pensar e a escrever em inglês, e vou maioritariamente tentar falar em português. Os meus slides estão em inglês e, portanto, vão-me perdoar desde já os anglo-saxonismos que posso utilizar em qualquer altura, mas acho que é também a forma de conseguir fazer chegar a mensagem a mais pessoas. Acho que, acima de tudo, vivemos numa sociedade onde temos cada vez mais, onde conseguimos fazer cada vez mais, onde temos a capacidade de conseguir atingir cada vez maior produtividade, cada vez maior performance. E eu acho que não só esse é um ponto válido, mas também há um contraponto que só em si já é um paradoxo. Vivemos numa sociedade onde parece que estamos cada vez, existe mais ansiedade, cada vez existe maior desconforto com tantas questões que estão à nossa volta. É preferível? Ok. Então, vou fazer aqui um switch. E uma das coisas que tem sido mais interessantes de perceber é que, à luz do que Adam Smith escreveu no Wealth of Nations, acima de tudo nós conseguimos fazer, ao longo dos últimos séculos, aumentar, através da produtividade também, a riqueza da sociedade no geral. Hoje temos capacidade de conseguir fazer a erradicação da pobreza de formas que não eram pensadas. E eu acho que a forma como temos capacidade de conseguir evoluir e atingir coisas que são fantásticas tem sido extraordinário. David King, numa conferência em 2009 em Lisboa, dizia: é extraordinário pensar a facilidade como nós conseguimos pôr o homem na Lua ou conseguimos fazer chegar a tecnologia a Marte. Temos conseguido atingir coisas que são absolutamente fantásticas. E existe aqui, no entanto, um segundo ponto, que é: cada vez mais queremos não só estar a discutir riqueza, mas também queremos estar a discutir bem-estar. E bem-estar não toca nem em conceitos de receita, nem toca em questões de materialidade. Toca no bem-estar individual das comunidades, dos indivíduos, a capacidade como nós conseguimos ou não, e aqui entra uma palavra fundamental que é integrados, no meio em que vivemos. E a integração é, sem dúvida nenhuma, um dos pontos extraordinários que eu acho que temos e estamos a tentar desenvolver nas sociedades onde vivemos. É necessário maior integração e maior trabalho nessa integração. Enquanto a riqueza muitas vezes leva à divisão, o bem-estar leva acima de tudo a uma perspectiva de integração. Importante perceber que, do ponto de vista académico, foram desenvolvidos dois capítulos absolutamente fundamentais para o desenvolvimento da nossa economia. O primeiro foi a inovação, o segundo foi a internacionalização. Ambos foram absolutamente fundamentais. Estamos agora a chegar a um em que, acima de tudo, a nível económico, se começa a tentar trabalhar a lógica da integração. Como é que é possível integrar tudo aquilo que nós temos à nossa volta? Isto tem, curiosamente, feito uma enorme aproximação entre áreas como a economia, a estratégia, com toda a parte moral da filosofia, e eu acho que tem trazido, sobretudo, a perspectiva nova da moral, a lógica como gerimos. Não é apenas o conseguir ganhar ou conseguir atingir determinados objetivos económicos, é também cada vez mais importante a forma como nós o ganhamos. Muito importante, três dos principais paradoxos que vieram a esta conferência, no passado dia 24 de maio aqui à faculdade. O primeiro, a capacidade e a forma como nós integramos
o mercado e a sociedade e que cada vez mais tem que ser trabalhado. O segundo paradoxo, a forma como articulamos o que fazemos no presente com aquilo que fazemos no futuro e a interdependência e o legado que queremos deixar às gerações futuras. E o terceiro, a forma como conseguimos ligar a humanidade no seu geral e a natureza. E estes, sem dúvida nenhuma, que foram 3 dos principais paradoxos que foram falados no passado dia 24 de maio. O Subirangã, um muito querido professor que tive o privilégio de ter no passado, trouxe uma lógica de 3 Cs como sendo fundamental para conseguir fazer isto. Ele diz, antes de mais, tem que haver care, tem que haver vontade de querer olhar para estes problemas com carinho, e isso é fundamental para que possa haver algum tipo de ação, independentemente do tipo de problema para onde queremos olhar, que podem ser o ambiente, pode ser a biodiversidade, pode ser a inclusão das pessoas na sociedade, mas podem ser temas específicos de saúde. E esta noção tem que ser o ponto, antes de mais, primordial. Nós temos que querer ter este carinho pelos problemas que estamos a trabalhar. O segundo é uma inteligência cognitiva. É a vontade que temos enquanto líderes de organizações, líderes da sociedade onde estamos inseridos, querer perceber a fundo, procurar know-how de ponta sobre estes problemas e perceber as implicações que têm para as organizações o facto de estar a lidar com estes problemas. E o terceiro, que é absolutamente crucial para que possa haver algum tipo de mudança em prol da sustentabilidade, tem que haver coragem. E a coragem que foi levantada como podendo, em último caso, levar muitas vezes ao desemprego. E um dos exemplos interessantes que foi falado foi o caso do Gorbachev, que acabou, depois de ter atingido o que atingiu politicamente, num vazio de poder e praticamente, eu diria, num fim de linha político, porque por simplesmente há um desmantelamento daquilo que nós idealizamos como sendo poder, quando as pessoas fazem muitas vezes aquilo que até pode ser o correto, mas não forçosamente aquilo que lhe vai trazer maior performance. E estas alterações têm que acontecer a 3 níveis, e de forma muito prática, a nível estratégico, a nível de operações e a nível de governance, embutido dentro das organizações, na forma como tomamos decisões. Um dos casos que me tocou especialmente e que foi trazido para esta sessão, e para os que não conhecem, aconselho vivamente a visitarem, é o caso da AT&T, a empresa norte-americana, que teve que compreender a transição que estava a fazer do mundo analógico para o mundo digital e a perceber que ia ter que reconverter 100 mil pessoas da sua estrutura. 100 mil pessoas. E a decisão que foi tomada não foi uma simples decisão de fechar ou de pura e simplesmente fazer um despedimento coletivo, foi de dar a oportunidade de explicando a estas pessoas quais eram as 16 principais áreas que pretendiam desenvolver a nível de competências, dando-lhes horas para eles poderem treinar as suas competências e ter acesso à formação. Cada um individualmente faz a sua formação e paga a sua formação, mas depois disto tem acesso portanto, tem acesso prioritário àquilo que são os postos de trabalho que vão ser abertos para estas funções. E esta perspectiva, muitas vezes, do que faz sentido, do que é correto e que implica coragem, implica muitas vezes decisões nem sempre fáceis de conseguir gerir. E, portanto, cada vez mais o que se sentiu e o que se debateu foi a dificuldade que existe de conseguir conciliar objetivos sociais e ambientais com tensões latentes com questões financeiras. Enquanto gestores somos muitas vezes e regularmente pressionados para tomar uma só decisão e ser consistentes para essa decisão. Acontece que os problemas que nós estamos cada vez mais a ser confrontados com não só são muitíssimo complexos, como têm alvo de uma enorme fragmentação. Dito isto, cada um dos stakeholders envolvidos olha única e exclusivamente para a sua realidade e não para uma realidade que envolva todo o sistema. E em cima disto, igualmente importante, são muitas vezes problemas que obrigam a que nós olhemos não para uma alteração, uma alternativa de A ou B, mas perceber como é que é possível conciliar A e B. E nós não desenvolvemos um modelo económico durante o último século que tenha este mindset de perceber como é que eu consigo alcançar A e B, e não única e exclusivamente uma lógica antagónica. E, portanto, o problema é muitas vezes a forma como nós olhamos para o próprio problema.
E Paradoxos aparece exatamente com este objetivo, não de olhar para tensões em relação a questões antagónicas, mas perceber a melhor forma de conseguir aliviar tensão e gerir estas questões antagónicas. E, portanto, a forma como temos também olhado para a sustentabilidade, e isso eu acho que tem sido um ponto importante, tem sido muito uma lógica de perceber como é que é possível olhar e identificar estas tensões, compreender as várias variáveis que estão aqui incluídas e não dar única e exclusivamente uma lógica de temos que optar pela opção financeira ou pela opção ambiental ou social, mas perceber de que forma é que é possível fazer uma maior integração das duas. E isso, sem dúvida nenhuma, que tem sido um dos grandes desafios. A questão dos paradoxos tem sido cada vez mais discutida à medida que as organizações não são apenas as paredes das suas organizações, mas são as suas cadeias de valor, são os estruturas dos seus fornecedores, são as comunidades e os sistemas em que estão inseridos, sistemas que já não são muitas vezes apenas locais, mas cada vez mais globais. E, portanto, esta lógica que nós tínhamos anteriormente de tomada de decisão, única e exclusivamente focada nos trade-offs que poderiam haver a nível de sustentabilidade, em que no limite eu tenho que fazer uma coisa ou outra, numa lógica muito hierárquica de tomada de decisão e muito alicerçada num business case que era seguida à risca, está cada vez mais a ser trocada por constantes oscilações entre uma coisa e outra. Há momentos em que verdadeiramente eu tenho que me focar no retorno financeiro e há alturas em que eu posso aliviar um pouco mais a nível de ambiente algumas das políticas que eu tenho internas. E isto é muitas vezes um ponto que obriga a que isto seja gerido de modo dinâmico e não de processo estático. Uma das questões que também foi muito discutido foi em que medida é que as empresas têm que conseguir ter esta gestão. Será que nós estamos a falar de performar a 50% e 50% olhar para as questões ambientais e sociais? E houve uma conclusão clara. As empresas existem para performar. Nós vamos conseguir chegar no limite a 20% de integração de objetivos sociais e ambientais, mas os outros 80% serão sempre performance. E é deste equilíbrio que nós conseguimos continuar a gerar riqueza, mas sem dúvida nenhuma de forma equilibrada. Outro ponto que eu acho que é fundamental é a compreensão da interdependência das ações e compreender que as ações que nós temos ao nível individual alteram o comportamento das organizações, que por si alteram o comportamento de sistemas. E esta interdependência que nós temos entre o micro, o meso e o macro é cada vez mais latente na forma como se deve gerir e encarar a realidade dentro das organizações, compreendendo que existem pontos que são contrapostos nestas várias dimensões e que só identificando estas tensões latentes e gerindo-as é que conseguimos de alguma forma gerar oxigênio suficiente, que no limite se pode considerar que a libertação desse oxigênio na resolução dessas tensões é o que no limite vai permitir uma maior sustentabilidade, um maior olhar a médio e longo prazo das organizações. E, portanto, há aqui dois pontos que eu acredito que são importantes e que, de alguma forma, têm que vir para cima da mesa. O primeiro é a gestão, segundo os paradoxos, obriga a sensibilidade e obriga a muita tolerância. Obriga a uma total capacidade de ajuste das organizações, eventualmente a uma gestão muito mais ágil por parte das organizações, a uma comunicação maior, mas também a uma integração dos próprios KPIs dentro das próprias organizações. As coisas mais interessantes que existem na lógica de paradoxos é compreender a interdependência que existe entre os paradoxos. Os vários paradoxos e as várias tensões que existem nas várias dimensões não só se autoalimentam, como têm o efeito, se quiserem, os economistas chamam de externalidades constantes, ou seja, existe uma interdependência e a não resolução de um determinado problema no curto prazo, a um nível micro, pode facilmente dar origem a um problema a nível meso, ou que pode facilmente dar origem a um problema macro. E esta total interdependência nestes paradoxos tem sido um dos fatores que mais tem interessado os académicos a nível de investigação. Dou-vos um caso específico, que é o caso do que se tem feito na área de paradoxos aqui na faculdade. Antes de mais, isto é sempre uma visão interessante porque nós que trabalhamos aqui na faculdade não temos muitas vezes esta perspectiva e, portanto, eu sempre que venho aqui a este palco, acho que das primeiras coisas que faço e que devia ter feito no início é dar boas-vindas a toda a gente e sejam muito bem-vindos a esta casa. É para estas discussões que nós existimos e, portanto, também gostamos muito de poder receber e de alguma forma partilhar algum do nosso conhecimento. Em 2004 começou a investigação a nível de paradoxos nesta casa e isso sem dúvida nenhuma que foi um passo muito importante. Em 2017 o principal académico que trabalha nesta área dentro de casa, que é o Miguel Pina Cunha, teve uma chair da Fundação Mélia de Melo
que permitiu começar a desenvolver mais conhecimento nesta área. Em 2018, nós começámos com uma conferência anual de paradoxos, que é considerada um dos principais eventos em torno de paradoxos existente a nível europeu. E tivemos 2 outcomes que para nós têm sido muito interessantes durante este ano de 2019. O primeiro, conseguimos ganhar um dos principais fundos europeus, Horizon 2020, a nível de investigação, o Twinning, para estruturar com outras 4 universidades, Rotterdam School of Management, Lewis, CAS e Geneva Business School, aquilo que será um dos principais grupos de trabalho na área dos paradoxos. 2, temos tentado perceber de que forma é que ele pode ser útil à vida das organizações. E a primeira experiência que vamos fazer é com a Fundação Carlos de Gulbenkian. No próximo dia 17, 18 e 19 de junho temos uma formação para executivos, que já está cheia, e que acima de tudo pretende ajudar pessoas C-level a conseguir compreender como é que dentro das suas organizações podem identificar estas tensões, geri-las de forma mais eficiente e com isso conseguir uma maior sustentabilidade das suas organizações. E acabo provavelmente com um dos pontos mais interessantes para nós e que eu acho que é uma partilha muito pessoal, foi feita pelo Subi Rangan e que eu aqui me vou-me apropriar porque acho que tem muito sentido. O Subi dizia, esta jornada que todos nós estamos é como um barco. It's your ship and it's your journey about your ship. But it's also a leadership and all leadership has to have stewardship. And all stewardship has to come with entrepreneurship. But nevertheless, everything in his life, it's about relationships. And we have to preserve them. And moral capital cannot be bought, has to be built. E eu muito provavelmente acho que isto tem resumido muito aquilo que nós temos trabalhado e acreditamos que é necessário trabalhar a nível da sustentabilidade, mas também a nível da economia. Eu giro um centro chamado Leadership for Impact. Este centro nasceu com uma visão, antes de mais, do nosso Dean, de que as empresas devem performar, mas também devem ter líderes que compreendem os sistemas em que estão inseridos, as problemáticas sociais que estão à sua volta, que devem ter capacidade de compreender a total dimensão do impacto que geram com as suas atividades e, acima de tudo, sempre que é possível, e nem sempre o é, dar resposta a esse impacto. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e qualquer questão que tenham podem me encontrar aqui fora. Muito obrigado.